Olá, esse é mais um episódio do TourQuest e hoje nós estamos aqui com Leandro Reis, produtor cultural, e nós vamos falar de muitas coisas, né? Desde a sua formação, da sua experiência aí com teatro, sua vida profissional, até também vamos falar da participação do Leandro na novela Pantanal. Ok, Nano, muito obrigado pela participação, de estar aqui, é um prazer entrevistar. Ô, Noslin, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, poder contribuir, levar um pouquinho, né, da nossa experiência profissional, relatando aí o que nós pudemos viver, tanto com a novela Pantanal, tanto com o mundo do empreendedorismo, né, que nos proporcionou através também do turismo, né. Ok, Leandro, então assim, tua veia artística, vamos dizer assim, começou cedo, né? Acho que antes da sua formação profissional no turismo, você já atuava com teatro, é isso? Foi, Noslin, eu comecei no ano de 2000, né, então assim, eu estava no ensino médio, e aí comecei fazendo teatro num grupo daqui, de Campo Grande, professor Ivan Reatti, né, que era o diretor na época, Espero Cair Vivo. Nós fizemos várias peças de teatro e foi quando eu comecei a minha carreira artística, né? Era um menino novo ainda, né? Tinha alguns anos aí, né? Estava com 18 anos, então assim, a partir daí que eu comecei a despertar o interesse pela carreira artística, né? E sempre fui muito ligado na parte da música, do teatro, né, da televisão, fiz vários comerciais, né, para o Mato Grosso do Sul, de vários segmentos, né, e com isso eu fui atuando mais, assim, para a área da produção, né, o mercado é um mercado ainda restrito no Mato Grosso do Sul, em questão da arte, né, a gente tem vários incentivos, tanto do poder público, né, então, assim, só que ainda não se compara com os grandes centros, né? Certo. Então, assim, aí, graças a Deus, consegui despontar nesse... Mas esse começo aí, ainda adolescente, jovem, né, no teatro, aí você escolhe a profissão, vai fazer faculdade de turismo, né? Optou por fazer faculdade de turismo. Até que ponto isso ajudou, tanto na escolha do curso, como também após a sua formação, ingressar aí no mercado, vamos dizer, mais profissional da cultura, assim. Isso ajudou? Uma coisa complementou a outra, né? Com certeza, com certeza. A minha graduação, na verdade, quando eu escolhi fazer turismo, eu tinha 14 anos. Era uma criança, né? Meu pai e minha mãe achavam assim, foi através de uma experiência em Bonito, no Rio Sucuri, inclusive o proprietário lá, os proprietários, né, são amigos meus de infância, a gente nadava no Rio Sucuri, né? Então, assim, desde daquela época eu falei assim para ele, falei, Marcos, eu quero fazer turismo, né? E era uma criança e foi aquilo que eu coloquei na minha cabeça. E aí eu me formei no dia 3 de dezembro, né, de 2005, quando foi no dia 18 de dezembro de 2005 eu já estava contratado no Rio Sucuri. Eu voltei para lá. E aí voltei para lá, fui trabalhar no Rio Sucuri, fiquei um ano lá, saí como gerente operacional, foi uma experiência fantástica, né? E a faculdade, ela me deu essa oportunidade justamente porque, assim, das áreas, né, de atuação, do agenciamento, alimentos e bebidas, eu fui para a área de eventos, né? E foi quando eu quis me dedicar a isso. E o evento sempre me proporcionou esses momentos, né, voltado para os artistas, né? Então, vira e mexe, estava fazendo uma produção no Festival de Inverno de Bonito, né, que eu trabalhei lá 4 festivais, fiz 2 na América do Sul, em Corumbá, na época de faculdade ainda, e aí eu fui entrando para o meio artístico, né? Mas essa atuação profissional aí nos eventos, ela se deu você montou uma empresa ou atuação de contratado? Como foi isso? Na época eu era prestador de serviço, né? Eu não tinha ainda a minha produtora. Hoje eu tenho a Guaicurus Produções e Entretenimento. Nesse ano nós estamos completando 11 anos de vida, né? Então, assim, e aí foi através dessas prestações de serviço, como estagiário, né? Que eu considero muito a questão do estágio, que é muito importante, né, para nós. Então, inclusive, na época, eu fiz estágio no Sebrae, né? Então, assim, fiquei 2 anos no Sebrae, mas na parte do turismo, informações turísticas, né? Atendendo estrangeiros. E aí que eu fui buscando mais para a área do cultural, né? Para estar ligado nisso daí.
E aí você opta por criar a Guaicurus Produções, né? E a atuação da Guaicurus no começo, como que era? Você produzia seus próprios eventos ou você Sim. auxiliava os grandes eventos? Na verdade, assim, eu comecei de uma forma, eu identifiquei essa necessidade. Por quê? Porque tinha o poder público, na época, eles que eram, tinham os eventos já do poder público, porém eles precisavam de uma organizadora de eventos, que no entanto o CNAE, né, principal na época era a organizadora de eventos da Guaicurus. Então eu prestava serviço para o poder público. E foi quando eu quis partir para os meus eventos, né? Então eu fiz desde carnaval fora de época, feira PET, né? A feira de negócios do segmento PET, que é a Show PET Brasil. Hoje nós somos uma das maiores, a maior do Mato Grosso do Sul, né? Acontece anualmente. Aí fiz eventos também de esportivos, né? Na área de mountain bike, Desafio das Araras, nós fizemos 5 edições. E com isso a gente foi criando os nossos próprios eventos, né? Para dar ainda mais consistência, né, na área. E o pessoal da área que está nos assistindo, assim, para entender também como é que funciona, você tendo a sua produtora, você tem que ser o cara que vai fomentar, que vai entrar com o dinheiro ou não? Você não precisa necessariamente ter um capital para começar esse negócio? Existem as duas possibilidades, né? Existe, por exemplo, eu tenho o sonho de montar uma produtora de eventos, uma organizadora de eventos. Então você pode, e eu considero muito, Noslin, que o contato, né? Então, assim, eu acredito que através desse relacionamento que você faz, você conhece o Noslink, você conhece o reitor, que conhece o fulano, ciclano, e quando você vê nesse meio, você já está inserido no mercado e está atuando, prestando o seu serviço, pode ser de uma forma ainda tímida, né, porque você está começando, mas se tem um capital por trás, que você consegue investir nos grandes shows, né, nos grandes espetáculos, né, então isso também faz a diferença. Agora, esse mercado, por exemplo, dos eventos, ele é sazonal, né? Porque os eventos acontecem aí uma semana, um dia e tal. Mas o trabalho não, né? Não, inclusive agora, né, eu estou fazendo a produção do Festival do Sobá, que vai acontecer, né, agora para o próximo mês. Então, assim, e aí a gente, quer dizer, começa um trabalho antes, né, a pré-produção do evento, tem toda uma organização. A Showpet mesmo eu começo um ano antes. Então eu estou falando 19, 20, 21 de setembro do ano que vem, né, 2025, e nós já começamos o trabalho. Né? Por quê? Porque a gente tem desde a captação dos patrocinadores, dos parceiros, né? O poder público sempre nos apoia, o próprio Sebrae também é um grande parceiro nosso. Então, assim, você começa todo um trabalho antes, né, de pré-produção para você começar o evento. Nós estamos falando 365 dias antes, né? Então, essa questão do relacionamento ela é muito importante, né? Então, dentro da tua formação de turismo, assim, você está envolvido na área, você acredita que os eventos, assim, é um bom caminho profissional, Com grande experiência, certeza. porque não só a realização em si de eventos, mas você acabou meio se envolvendo nos eventos, né? Por exemplo, Sim. através do teatro, da cultura, isso você se sentia muito em casa, assim, vamos dizer, realizando esses eventos culturais? Sentia até por quê? Porque, assim, essa base, né, que eu tive da coxia, vamos dizer, do teatro, né, o enquadramento de câmera, a iluminação, o figurino que se usa, então, assim, você começa a ter uma nova percepção, né, um novo olhar voltado para a área artística, né, e eu acredito que isso fomentou ainda mais dentro de mim, através da oportunidade que eu tive, né, dentro da novela, né, prestando serviço para a Rede Globo, e isso abriu ainda mais, né, vou dizer assim, ter uma visão holística do negócio, porque você começa a olhar com outros olhos, né, então você está num evento que você está trabalhando, pode você estar trabalhando como um cerimonial que seja, mas você está ali, você tem a oportunidade de estar ao lado. Um exemplo que eu cito bastante foi no Conal. O Conal foi em 2005 e aconteceu em Bonito. Que é o Conal? Conal é o Congresso Nacional da Aliança das Unimedes do Brasil.
Então, assim, foi que eu trabalhei e na época eu fui coordenador de transporte do evento e eu atendi o Roberto Chiniachik, né? Eu tive a oportunidade de andar com ele de helicóptero em Bonito, né? Então, assim, quer dizer, eu era um simples coordenador de transporte. Quando eu vi, eu já estava fazendo um receptivo do palestrante, né, principal do evento. Então, assim, o evento ele proporciona essa troca de experiência e de contatos, né? Eu acredito que é tudo através disso, né? E você acha que, por exemplo, quem está querendo ingressar nessa área aí hoje é um mercado interessante? Existe aí vários editais, por exemplo, do poder público para as pessoas se inserirem como produtor? Sim, Independente da função em si, ou recepcionista ou do transporte, tá? Isso é um mercado interessante? Com certeza. Eu acredito assim, pós-pandemia, abriram-se muitos editais, né? Inclusive a Lei Paulo Gustavo foi uma das que abriu várias oportunidades para várias classes artísticas para estar atuando e escrevendo projetos, né? Eu mesmo, eu gosto muito de escrever, então assim, eu tenho escrito vários editais, né? Ainda que uma vez assim, partindo mais para o lado do audiovisual, especificamente, né, de série, minissérie, né, buscando uma outra oportunidade. E a pandemia eu considero que foi esse grande boom, né, que abriu esse leque para as áreas, né, valorizando ainda mais a classe artística, que foi uma classe que sofreu bastante, né, com a pandemia. Além dos eventos em si, né, que nós estávamos conversando aqui, você também atuou na produção, vamos dizer, de filmes, né, nesses bastidores. Não deixa de ser um grande evento fazer um filme também, né? Mas como que foi essa atuação? Já com a Guaicurus ou não? Você produzindo alguns filmes aí? A Guaicurus, na verdade, assim, a Guaicurus eu acabei produzindo mais a questão de videoclipes, né? De curta-metragem, né? Algumas coisas, algumas produções menores, né? De alguns artistas renomados também no país. E aí, só que nada voltado ainda às grandes produções. Eu considero a maior produção da Guaicurus, que foi a novela Pantanal, né, que isso aí não tem como fugir, isso entra dentro do nosso currículo, e que ganhou inclusive prêmio internacional como melhor novela no México. Então isso foi assim um grande boom para Guaicurus, né, no mundo audiovisual, especificamente. Tá. Agora, num grande evento, como você citou agora, e antes disso ainda, um produtor cultural, por exemplo, especificamente, qual é a sua função? Assim, eu não tenho uma cartilhazinha assim desse aqui. Não tem receita. Não? Não tem. Porque, na verdade, um produtor, ele tem que estar preocupado desde da caneca que a gente está tomando a água, né? Até a câmera como está, né? A questão do próprio profissional que está atrás da câmera, a locação, o estúdio, está tudo ok, já ligou, já agendou. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, né? Que exige muita dedicação, até por conta que nada pode dar errado. Né? Você sabe que naquele dia, naquele horário, você tem um compromisso, você tem que fazer acontecer, e para que aquele evento aconteça, a gente usa a palavra evento, mas assim, hoje tudo é considerado, isso, hoje nós estamos aqui, é um evento. É um evento, né? Então, assim, para que o evento aconteça e saia da melhor forma possível, tem que ter uma pré-produção, uma produção por trás, alguém que faça acontecer, né? Porque o artista, ele não sobe no palco se não tiver tudo ok, né? Se ele chegou na cidade, o hotel tá certo, né? Já fez o check-in dele, o transporte que ele saiu, se o motorista abasteceu o ônibus, né? O restaurante que ele almoçou, a passagem de som, então assim, envolve muita coisa, né? Então eu falo assim, um produtor hoje, ele tem que ser muito bem valorizado, na verdade, né? Porque agora, é o que faz acontecer. Até um filme que eu vi essa semana, inclusive, o artista, vamos supor, celebridade, um artista famoso, ele tem o seu próprio produtor cultural? Existe isso? Existe. Existe o assessor, não sei o nome que dá, exatamente. Tem o assessor, né? Assim, hoje tem algum, por exemplo, no mundo da música, né? Isso já é normal. O artista, o músico, o cantor, né? A cantora já tem o produtor específico para ele, para fazer tudo. Por quê? Porque ele tem que estar ligado na agenda, ele tem que estar ligado na entrevista, ele tem que estar ligado na alimentação. Às vezes um artista tem alergia de certo
alimento. Então, assim, é específico para cuidar dele. Porque a hora que ele subir no palco, é ele que tem que brilhar e ele que tem que passar a mensagem dele como artista para a população que está ali assistindo, para o público que está ali. E esse produtor, assessor, é o faz tudo dele. Assim, Isso, é específico para o artista. Né? Aí tem os artistas intermediários, que já tem um produtor que é o... Porque dentro do mundo artístico, a gente pode citar um produtor individual do artista e um produtor de banda, porque aí tem um produtor de banda que vai cuidar da passagem de som, do uniforme. Mas não, esse cara não é necessariamente o empresário dele. O empresário é outra história. Geralmente o empresário, ele acaba... É muito difícil o empresário que é produtor, né? Geralmente é quem está começando, né? Então, assim, hoje o empresário já prefere estar lá no show, mas ele está fazendo network, porque geralmente tem o prefeito da outra cidade que está ali no evento e existe a possibilidade dele fechar um show ali. Ele acaba sendo, ele está vendendo, né, o produto dele, e porque se ele enquanto produtor, dificulta esse trabalho dele, porque senão ele tem que ficar focado no show, né, para estar fazendo isso daí. Então aí você com a Guaicurus, já com uma experiência aí de alguns anos no mercado, aparece a oportunidade da grande produção que você falou, que foi a novela Pantanal, né? Isso. Como que isso aconteceu, assim? Você participou de uma seleção? Foi assim como que aconteceu a participação? Relacionamento. É o que eu acabei de falar, né? Então, assim, foi num bate-papo, né? Numa conversa informal. Recebi o convite, falou, Leandro, semana que vem a gente vai ter uma reunião no gabinete do prefeito de Aquidauana. E o pessoal da Globo vai estar aí, a novela Pantanal está vindo para cá. Você não quer participar? Eu falei, cara... Isso o pessoal da cidade mesmo? Da cidade. Eu falei assim, bom, vamos lá, mas o que eu vou fazer, né? Nem eu sabia. Tá, vamos lá ouvir o que eles têm para falar. Aí nós marcamos, né, eles marcaram, na verdade, a reunião, que na época era tudo online, né, virtual, por conta da pandemia. E aí acabou desmarcando a reunião. Eu já naquela expectativa, né? Poxa, vai rolar, isso estava no auge da pandemia? No auge da pandemia. Isso foi 2021. Aí o que aconteceu? Não teve a reunião, marcaram-se para outra semana, aconteceu a reunião, estava todo mundo na mesa, no gabinete do prefeito, e aí lá aconteceu, a Bruna Chianchi e a Luciana, que foi minha líder na época, me disseram assim, Leandro, qual é, né, o seu papel, como é que dá para fazer, quero entender como é que funciona. Porque daí o prefeito me deu carta branca, né, falou assim, ó, o Leandro está aqui, à disposição para falar em nome da prefeitura, para atender vocês o que vocês precisam. A líder, você fala o que é? Qual é a função dela? Foi sua líder? A líder de produção geral, tá. da novela, que é a funcionária Globo. Existe né? isso. Que aí tem, porque assim, é tudo uma hierarquia, né? Então assim, até mesmo, por exemplo, dentro da novela, eu era o produtor local dentro de Aquidauana e Campo Grande. E eu andava até 70 quilômetros, que era a nossa troca de produtor. Porque a partir daquele momento era outro produtor que assumia a responsabilidade. Em loco lá no Pantanal. Em loco no Pantanal. Então assim, dentro do Pantanal eu não tinha autoridade nenhuma. Agora dentro da cidade eu tinha autoridade né, para tocar o negócio. Que no entanto, no set de gravação é outro produtor. Né? Não é nem esse produtor do local que está lá. Então assim, são vários produtores, a gente estava trabalhando em 18 produtores. Né? Então, assim, uma demanda muito grande, né, de produção, de logística, né, de engenharia. Então, assim, que você tinha que fazer um trabalho bem minucioso. Ainda nessa escolha, então, quando acontece esse fato, essa seleção aí, vamos colocar assim, você já foi, assim, capacitado, né, pela Guaicurus, porque tinha a chancela de um prefeito, que é pesado, porque já conhecia o teu trabalho, e eles também analisaram a tua vida profissional. Com certeza. Noslinho, foi assim... Foi um desafio muito grande, né? Porque assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar na Globo, né? E eu sempre falei assim, um dia eu vou trabalhar na Globo. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu sentava, eu conversava muito com meu cunhado, eu falava para ele, a gente domingo assistindo Domingão do Faustão, né? Eu falava assim, um dia meu nome vai estar na Globo.
E assim, às vezes as pessoas não acreditam, né? Às vezes até a gente mesmo, né? Passa uma certa... poxa, será que eu tenho capacidade para isso? E graças a Deus... Parece tão difícil, tão longe. Tão né? difícil. Mas assim, eu me capacitei, né, para chegar a essa oportunidade. Então, assim, foram anos, né? Todo mundo fala, foi da noite para o dia. Não foi. Né? Foram 22 anos de trabalho, de dedicação, largando tudo aqui na época de faculdade, largando, indo morar na Bahia para fazer estágio lá. Então, assim, para trabalhar com artista também. Então, assim, tudo isso é uma preparação. Para você saber o que você quer, colocar um foco, esse é meu foco, meu propósito é esse. Então, colocar isso como meta e trabalhar para que isso aconteça. Uma grande produção, assim, a pessoa não vai escolher uma pessoa a esmo por aí, né? Não. Tem que ter uma bagagem interessante. Eu considero assim, porque daí a Bruna falou comigo, Leandro, você pode mandar, a gente tem uma vaga, você pode mandar o seu currículo e o portfólio da empresa? Eu falei, posso, mandei. Isso foi numa quinta-feira, aí passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Nisso eu já tinha noite sem dormir, sem comer, então assim, ansiedade, né? Falei, poxa vida, acho que eu não estou capacitado, né? O suficiente para atender uma multinacional, como a Rede Globo. Aí quando foi na outra quinta-feira, ela me ligou, 7h30 da manhã, falou, Leandro, a vaga que nós temos é para produtor local, analisamos o seu currículo, o portfólio da empresa e você foi aprovado. Falei, poxa, Bruna, sério? Aí nisso você já começa a correr em círculo, né? Correndo, por não acreditar, né? Até porque pode ser alguma coisa muito grande que você não sabe, né? Até que ponto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então a tua participação inicial, porque depois a gente vai falar da outra participação, ela se dá nessa produção e especificamente como que foi essa produção no dia a dia? Qual é a sua tarefa do dia a dia? Oslim, para você ter uma ideia, eu comecei assim, foi todo um processo, porque eu atendia todos os diretores, né? Desde o diretor de arte, diretor de produção de engenharia, cenografia, figurino, todo mundo. Eram 152 pessoas o dia inteiro no meu telefone, no meu WhatsApp. Eu tinha que dar conta de atender todo mundo. Então, de início, foi o quê? Nós tivemos a questão da hospedagem, que tinha que ver, eu não contratava nada. Né? Eu fazia a captação, né? Como uma licitação, fazia a captação dos fornecedores e passava para o setor de compras, que é suprimentos. E aí, ali começava-se todo um processo. Então, desde posto de gasolina, onde que os caminhões iam abastecer, onde os caminhões iam ficar estacionados, o hotel que o pessoal ia ficar, alimentação, como seria, o restaurante, as marmitas para os entregadores, os carregadores, porque a gente fazia baldeação. Então, chegavam os caminhões da Globo, do Rio, eu recebia em Aquidauana e acompanhava até o portal do Pantanal que a gente fala, onde era a baldeação que a gente fazia. Então, eu tinha carregadores também que eu tinha que contratar, então assim... Tinha muita coisa para ser feita. Para o pessoal entender, a produção da novela se dá no Pantanal adentro, que a gente chama dentro, né? Isso. Mas nós estamos na capital Campo Grande, até Aquidauana 140 quilômetros, 140. Depois dali, mais quantos para chegar no site? Mais 150. 150. 150, Porque aí, qual que era o trajeto? Chegava no aeroporto, tinha uma equipe de transporte, uma empresa que foi contratada. Aeroporto de Campo Grande? Campo Grande. Isso. Aeroporto de Campo Grande, exceto alguns que chegavam em Campo Grande já ia direto de avião, né, para o Pantanal. No caso, elenco, né? E aí, o pessoal chegava em Campo Grande, parava em Piraputanga, num restaurante para almoçar, porque chegava às 9h, 11h30 estava chegando, para até descarregar e tudo, 11h30 chegava, o almoço estava pronto, estava servido. Eu já estava lá acompanhando, recebendo todo mundo, que esse foi um segundo momento, que aí eu comecei a receber o elenco, foi quando eu conheci todos, né, os artistas da novela, aí conheci toda a direção, os diretores, todinho. Dali eles iam até o Retirinho, que é 70 quilômetros, que é uma estrada ok, tranquila, que você chega de carro baixo, e depois mais 80, que é só de carro traçado para chegar no set. Esse set aí, vamos dizer, as fazendas que foram gravadas. 7 fazendas. 7 fazendas diferentes. Isso. E usou a fazenda também da primeira edição, a Fazenda Rio Negro? Usou. A mesma casa? A mesma casa, inclusive assim, coisa de bastidores, né? A Fazenda Rio Negro tinha acabado de ser pintada, né, reformada e tudo.
e a produtora de arte queria que ela voltasse à origem dela, né? Então teve que fazer um trabalho de envelhecimento na pintura para passar, porque eles são muito detalhistas, né? Então, assim, são muito perfeccionistas, que eu acredito que isso que dá a Inclusive, excelência. acho que mudou de proprietário, né? Foi, agora é do seu André, né? O André que tá lá. E aí foi gravado lá na Rio Negro, que foi a casa do Zé Leôncio, né? O que foi o cenário principal. Então, assim, dessas... Lá era usado, não tinha hospedagem, era só set de gravação. E aí as outras 7 fazendas, aí a gente intercalava com hospedagem. E dessas 7 fazendas, eram fazendas assim, tipicamente pantaneiras, ou já eram fazendas que trabalham com turismo? Já trabalham com turismo, e teve 2 que não trabalhavam com turismo, mas serviu como uma base para engenharia, para um backstage, né? Para ficar lá para... Essa escolha das fazendas não é da tua área de Não, eu só passava, eu só indicava, né? Eu ia atrás, indicava, e aí vinha dos superiores lá a escolha, inclusive negociação, né? Porque elas foram arrendadas, né? Foram pagas para estar inclusa no roteiro. Então, dessas, vamos dizer, desses pedidos que vinham de lá, porque você tem um pedido regular ainda, para as coisas funcionarem. Normal, né? Normal, né? Por exemplo, eu até ouvi você falando da questão de arrumar uma currutela, né? Currutela. Currutela, para quem não entende, seria o quê? Um povoadinho, né? Um vilarejozinho, é isso? Isso, né? Um vilarejo, né? Um povoado, que são as casas uma ao lado da outra. Eu acabei mandando 16 opções de locação, né? Rodei tudinho aquilo ali. Conheceu as currutelas? Conheci tudo as currutelas. A que mais chegou próxima de ser foi em Miranda, né? Que é o Duque Estrada, é o distrito de Miranda. Fica a 12 quilômetros de Miranda. Era para nós termos gravado lá, mas acabou que, por uma decisão de direção, a gente não gravou. Não. Mas assim, e questão mais inusitada, né, que eu costumo dizer nas entrevistas, foi a questão da onça pintada, né? A produtora de arte falou, Leandro, me arruma uma onça pintada, domesticada. Eu falei, cara, por onde começar? Né? Foi um desafio muito grande, através de relacionamento, consegui fazer alguns contatos, consegui arrumar a onça pintada depois de 2 semanas, né? E a onça participou da novela. Onça, sucuri, tudo, parece que tá tudo lá. Né? Quando eu achei que eu tinha, falei, poxa, realizei, né? O mais difícil, daí ela pega, me liga na outra semana, Leandro, agora eu preciso de uma sucuri domesticada de 4,5 metros. Eu falei, cara, 4,5 metros. Não é nem 5 nem 4, é 4,5. É assim, eu falo 3 é 3, 4,5 é 4,5. E aí também, pesquisa, correndo, contactando com um, com o outro, conseguimos a sucuri de 4,5 metros. Quando eu vi, a sucuri estava chegando de ar-condicionado. Conseguimos. Então, esses é do ofício. Agora, como você atendia também elenco, talvez ali no Pantanal o elenco não tenha seu produtor encarregado disso, tinham pedidos inusitados também? Por exemplo, um artista desse de novela pessoal pede coisas diferentes? Tinha. Coisas que pode falar e coisas que não pode falar? Ou como é que funciona? De tudo um pouco, né? O que eu mais costumo dizer, assim, porque eu ficava responsável também pela compra pessoal de cada artista. Né? Então, assim, eles ficavam numa fazenda específica, né, lá junto com o Eugênio, e aí chegava-se os pedidos, porque a gente tinha toda uma logística de trabalho. Então, eles tinham de segunda a quarta para fazer o pedido que eles queriam. Na quinta, era o dia que eu fazia a cotação, né, tinha eu e o Marcão é funcionário Globo, só que ele ficava especificamente para cenografia e arte. Então, precisava comprar, por exemplo, uma sela para um cavalo, um pelego, um objeto de cena que não tinha, né, algo assim, mais que não tinha aqui da UANA, tinha que vir em Campo Grande buscar. Eu mesmo teve um dia que foi o mais puxado, eu cheguei de vir 4 vezes para Campo Grande. Num dia só. Então, assim, foi bem puxado, mas assim, comprando tudo para mandar. E essa é uma política, né, da Globo, que assim, o desenvolvimento local. Isso eu achei fantástico, né? Então, assim, muita coisa, a gente deixou muito dinheiro aqui da UANA. Muito dinheiro, valorizou muito
né, o trabalho do artesanato, a trança do couro, né? Então, assim, tudo isso foi muito bem valorizado dentro de Aquidauana. É isso, a gente tem até desde a primeira novela, né, que foi muito isso, né, que divulgou o Estado, a gente vai falar logo disso daí, como nessa também, né, foi interessante ver os artistas, essa escolha dos artistas locais, por exemplo, o artesanato que tinha lá, foi tua também ou não? Já é mais... Algumas sim, outras não, outras já é pesquisa pela internet, né, que eles então fazem. eles fazem de lá para cá, e aí, porque eles têm no roteiro, né, e aí em cima disso faz o estudo, tanto de figurino, tanto de artesanato, o que vai compor a cena, né, tudo vem de lá para cá. E aí eu ia, o exemplo mesmo, foi a questão terena, né, tanto do artesanato indígena, né, que estava envolvido, quanto para compor o personagem do Velho do Rio. Né? Isso aí foi um trabalho que eu fiz dentro de uma aldeia, aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Miranda. Então eu fui para conhecer o trabalho de um pajé, curandeiro, para compor o personagem do Velho do Rio, que ele era um curandeiro na novela. Então, assim, são curiosidades, né, que aconteciam nos bastidores, né, que eu estava trabalhando para levar... E aí o personagem do velho, ele faz o laboratório lá com o pajé, ou o pajé vai lá? Ele não veio para cá, mas assim, eu fotografei, filmei tudo, todo o ritual, inclusive as ervas que eram utilizadas, eu mandava, escrevia tudo, e eu passava tudinho para eles, né, para fazer esse trabalho. E o inusitado, por exemplo, um artista desse, sei lá. O House Preto do Murilo Benício, cara. Isso, é? Tinha. Esse foi assim, eu digo assim, inusitado, que para mim foi novo, né? Eu comprava desde de shampoo, creme de cabelo, né, para as atrizes. Tinha a questão das bebidas, né? Um vinho diferenciado, não era nada exagerado, né? Mas assim, queria alguma coisa, a bolachinha qual que foi aquela traquinas, né, cara, que pediram traquinas de chocolate com morango, e aí, assim, o mais diferenciado foi o House Preto do Murilo Benício, né? Ele me pediu 3 House Preto, né, então fui lá, comprei o House Preto e mandei para ele, mas assim, nada... Os artistas eles são normais, igual a gente. Eles têm livre arbítrio para pedir o que quiser ali. O que eles quiserem. O que eles quiserem, pediu, né, o que quiser. E que eu estava falando, a gente tem esse cronograma de trabalho. Então aí na quinta eu fazia o orçamento, encaminhava para todos eles. Na sexta, eles faziam, né, a gente fazia o pagamento, fazia a compra, e no sábado que eu tinha carro mandando para o Pantanal. Então vamos falar um pouco aí dessa tua produção que aconteceu, mas você como profissional e turismólogo, então vamos falar um pouquinho da visão geral da novela já passada, né? Sim. Então, por exemplo, você acredita, porque assim, eu peguei a primeira edição da novela, eu estava na faculdade no Rio de Janeiro, então foi assim um impacto muito grande. Eu estava lá no Rio de Janeiro e vivenciei tudo aquilo lá. Foi assim, uma explosão mesmo. Que também foi na segunda, você acabou de citar os fatos aí. Mas qual é a relação da primeira para a segunda? Em vários fatores. Por exemplo, os atores em si, a produção, qual é a imagem que eles tinham, por exemplo? Quem estava ali vivendo, porque teve essa relação de atores que fizeram a primeira e estiveram na segunda, né? Sim. Existia essa comparação, assim, tipo, da primeira para a segunda em relação ao Pantanal? Tipo, o Pantanal está tão lindo quanto a primeira? Tem. Isso aí é fato, né? O próprio Marcos Palmeira, né, a gente conversou muito, né? Então, assim, ele relata, ele estava na primeira novela, e como teve na segunda, como principal... Então, assim, a questão do meio ambiente, né? O Pantanal não é o mesmo de 30 anos atrás, né? A gente pôde perceber isso, até mesmo na época de faculdade, né? Quando fizemos a visita técnica lá em 2003, se eu não me engano, você já vê essa mudança drástica, né? Do Pantanal, do meio ambiente. Então, esse foi o que mais, assim, eles relataram, né? Em relação à preservação do Pantanal mesmo, né, do bioma. E outra questão, por exemplo, na primeira edição, o impacto do turismo foi muito grande, né? Eu acho que jogou assim o Pantanal mundialmente, já estava, mas fortaleceu isso. Na segunda edição, acredita que vai ter o mesmo efeito, assim, em termos de chamar a atenção, virar os olhos para o Pantanal? Já tem, né? Já tem, inclusive assim, hoje, se você, por exemplo, nas fazendas mesmo,
que já operavam com turismo, hoje você tem que marcar com 6 meses de antecedência. E tanto terrestre quanto aéreo, né? Então, assim, abriu um leque muito grande, inclusive esses dias atrás a Mariana Rui Barbosa estava aqui, né, no nosso Pantanal. Então, assim, isso abre um leque muito grande. Inclusive, por quê? Porque despertou o olhar ainda mais para os estrangeiros. Porque a novela ela foi vendida, não sei a quantidade de países exato, né, mas eu sei que foram mais de 30 países. Essa segunda edição. Essa segunda edição, que foi vendida, né, Portugal, Espanha, Estados Unidos, então assim, Inglaterra, isso tudo deu um up ainda mais para o nosso Pantanal. Né? Inclusive, eu vim agora de uma feira lá em Cuiabá, que é a FIT Pantanal, né, Feira Internacional do Turismo do Pantanal. Cara, fantástico, né, assim, e eu, como turismólogo, né, como profissional, eu vejo assim, não tem o Pantanal Norte, não tem Pantanal Sul, né? Eu acho que nós tínhamos que se unificar, né? Pantanal como um só, né? E trabalhar essa união Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? Pensando no destino em si. Não sei se é essa a sua opinião também, né? Ou se tem a ver com outros olhos, mas assim, de uma forma que nós pudéssemos, né? Fazer um trabalho pensando no Pantanal no contexto geral, né? E isso aí, com certeza, movimentou muito, muito mesmo. Você pode ver hoje as próprias agências e operadoras, né, de Bonito, fora mesmo. Então, assim, eles já colocam o Pantanal, né, em primeiro lugar, que está vindo essa união aí, né, ainda mais. Agora, antes da gente falar um pouco da sua atuação no Pantanal, mais umas curiosidades, né? Por exemplo, a gente viu aí, né, nas mídias sociais, está rolando uma polêmica muito grande aí de alguns autores que reclamaram do acesso. Se eu soubesse que o Pantanal era isso, talvez eu não iria filmar, né? Teve um rolo assim. E por causa as pessoas não conhecem, o Pantanal, por exemplo, ele é uma fazenda colada na outra, então a quantidade de porteira que tem que abrir é enorme, né? Você abriu muitas nessas? Muito. Cara, o que eu mais abri foi quando eu fui levar a chalana e a canoa, né? A canoa que a Juma nasce. Então eu saí 4 horas da manhã e a gente precisava fazer um 360 no Pantanal. Então, porque eu ia deixar a canoa numa fazenda e a chalana em outra. Então, assim, eu abri 79 porteiras. Mas então, a pergunta, e na verdade nem é uma pergunta, é um esclarecimento até que a gente tem que fazer, né? Porque, por exemplo, nos sets de filmagem, talvez na fazenda lá no Pantanal Baixo, existia esse processo, né? De você, como todo pantaneiro faz, de abrir as porteiras, aí não tem opção, né? Mas no dia a dia, para o turista, isso não existe, né? Praticamente, né? Então essa imagem tem que deixar bem clara, né? Não existe essa chancela aí que tem que abrir 70 porteiras. Nós estudamos até a possibilidade de colocar mata-burro nas fazendas, né? Mas só que ia onerar demais e também ia interferir muito no próprio meio ambiente, né? Porque você acaba descaracteriza pouco a cultura de abrir a porteira. Isso eu acho que é fantástico, né? Bem, aí você também, né, consegue, também pela sua bagagem cultural, pela sua formação, você consegue uma participação na novela, é isso? Também você cavou a participação ali, como é que aconteceu isso daí? Cara, como descobrir esse talento? Foi muito legal, porque assim, a gente já tinha acabado as gravações do Pantanal daqui, e aí tinha algumas cenas que a gente precisava gravar no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio, na época ainda, né, finalizando meu contrato. E aí eu estava num set de gravação, né? E aí o pessoal falou, poxa, ó, o Pantaneiro, chegou e tal. E aí surgiu a possibilidade, a diretora olhou para mim, né? Falou assim, e aí, você veio para a festa? Eu falei assim, pô, não fui convidado, ainda brinquei. E o Irandir também, que inclusive está fazendo novela agora, né? Junto com o Marcos Palmeira. Então assim, falou, e aí, Pantaneiro, veio para a festa? Eu falei, pô, não fui convidado. Eu falei, como não foi convidado? Peraí, você vai ser convidado. E aí, de repente, veio o convite de lá para eu participar. Foi a primeira cena que eu participei como deputado. Né? Nunca me envolvi em política, né? Mas assim, foi aqueles 30 segundos, né, de fama, atuando junto com o Dan. Então, assim, que isso abriu, né, essa oportunidade. E acabei fazendo outro papel na cena final da novela, né? Que eu faço como peão, que chega na festa, participa, dança.
né? Fizemos questão de mostrar um pouco da nossa cultura, né? Do nosso rasqueado, do nosso chamamé, da nossa dança. E aí, que tava tocando, né? Guilherme Rondon, Mir Sartre, o Sérgio Reis, né? Então, assim, todo mundo lá tocando, o Fábio Caida, né? Com a harpa. Então, assim, mostrou-se ainda mais, né? Fortaleceu a nossa cultura. E aí eu apareço na cena final, que é o enterro do Zé Leôncio. E até é interessante, porque me perguntaram, naquela cena especificamente, porque vinha o cortejo, né, com o Adir Paz vindo, né, com os filhos dele e tudo, carregando o caixão, e aí eu apareço o foco certinho, né, no meu rosto, chorando muito, né, porque naquele momento eu criei na minha cabeça que ali encerrava-se um ciclo, ali encerrava o profissional. Né? Então, assim, eu sabia que eu tinha que atuar, naquele momento eu tinha que chorar, eu tinha que transmitir. Então, assim, até uma dica, né, de artista, que eu coloquei na minha cabeça que ali eu estava encerrando o meu trabalho, né, que graças a Deus foi muito difícil. Eu falo que foi um doutorado que eu fiz, né, na Terra, uma experiência que eu adquiri muito grande. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, então eu olho para aquele caixão, eu imaginei tudo que eu passei, né, nesses 2 anos ali trabalhando com a Globo, com a novela, com aquele elenco, com a produção, desde os motoristas, enfim, todo mundo, né, todo o sentimento que eu tinha desses 2 anos, eu coloquei dentro. Agora, uma coisa também interessante para deixar claro, né? Isso não acontece porque você estava ali na produção. Com o teu network, você tinha já feito essa relação de currículo, que era um ator de teatro desde muito jovem, né? Tudo isso, porque na verdade, até mesmo essa última cena, teve um elenco que foi, né, contratado, eu passei por uma seleção, por uma agência de elenco, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, que na verdade, através dessa agência, eu acabei assumindo mais 2 papéis, que foi como ator e como produtor de figuração do Pantanal. Né? Então, assim, eu encerrei a novela com 3 funções, como produtor de figuração e como ator. Né? Então, assim, eu tive que passar por essa seletiva também, não foi assim, caiu aqui do nada, né? Já que tá ali, vamos aproveita, puxa ele para cá. Não foi. E aí participei dessa seletiva e aí foi quando, né, fui aprovado e aí participei do set de gravação. Que querendo ou não era a cena mais aguardada, né, da novela. É o final. Agora, para a gente encerrar aqui para quem está ouvindo e ver toda essa tua história profissional, a Guaicurus Produções continua, né? E quais são os projetos que você está envolvido hoje aí pós-novela? Hoje nós estamos numa fase de captação, né? Até um roteiro que eu fiz junto com a Raquel, que é uma poetisa, né, daqui do Mato Grosso do Sul, chama Mulher Pantaneira. É um documentário, né, que é um curta-metragem que a gente vai fazer. Então, assim, nós já começamos um trabalho, finalizamos todo o roteiro, e aí a gente começa agora um trabalho de captação de imagem, de gravação, que a previsão é para o ano que vem a gente lançar. Quem que é a Raquel? Raquel Queiroz. Raquel Queiroz. Desculpa, Raquel Marcelos. Raquel Marcelos. A Raquel Queiroz é que trabalha com a gente do outro lado. A Raquel é poetisa e ela que faz, inclusive ela é prima do Marcelos, que é o gaiteiro bastante renomado, toca com o Mir Sartre, né? Então, assim, a gente construiu esse roteiro da Mulher Pantaneira, que vai retratar a mulher em 3 fases. Ela desde criança, que ela nasceu no Pantanal, ela vive no Pantanal, mas ela deixa o Pantanal para viver nos grandes centros, para estudar, para se aperfeiçoar a casa. Aí ela vive o que vive, né, dos grandes centros, volta para o Pantanal. E aí não vou dar spoiler, né? Aí aguardem as cenas dos próximos capítulos. Mas também aí dentro dessa perspectiva, também tem algum projeto aí para atuação? Continuar a tua participação de ator, assim? Ou tá trabalhando nisso ou não? Na verdade, assim, eu tô trabalhando, né, me aperfeiçoando ainda mais, fazendo alguns cursos, né, fora. Inclusive eu tenho um curso agora no próximo mês, em São Paulo, para aperfeiçoar ainda mais. Porque isso aí você precisa estudar para, quem sabe, né, trilhar novos caminhos aí, buscando novos horizontes. Tá certo. Bem,
Queria agradecer, né, aqui o Leandro, né, Obrigado. de longa data aí, ver toda essa tua trajetória aí na questão cultural, no turismo e no trabalho em prol do Estado aí. Muito obrigado por você ter participado, nos dado esse tempo, e espero que as pessoas que estão aí na luta possam se espelhar em você para seguir um bom caminho também. Com certeza, assim, eu agradeço, né, imensamente a você, né, a universidade, tudinho, pela oportunidade de estar aqui, de poder ter contribuído com o seu conhecimento na minha formação, né, enquanto turismólogo. Então, assim, eu acredito muito no potencial do ser humano, né, e eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que acreditar em nós. Se eu não tivesse aquele desejo, como uma criança de 14 anos, que queria fazer turismo, eu não tinha feito turismo. E se eu não sentasse, idealizasse e corresse atrás, né, tirar o pé do chão para fazer o acontecer, nada disso tinha acontecido. Então, assim, a gente acreditar nos nossos sonhos, acreditar de que é possível, né, a vencer na vida e se dedicar, né, se aperfeiçoar cada vez mais, estudar, né, porque a oportunidade está aí. Né? Ela é careca, só tem cabelo na frente, passa uma vez e a gente tem que saber aproveitar. Então, assim, mais uma vez, e para você que está em casa, né, vá em busca dos seus sonhos, né, a palestra, né, Nozinho, que a gente deu, Pantanal do Amanhã, vá em busca dos seus sonhos, porque eu acredito que tudo é capaz quando a gente quer e faz acontecer. E a hora que a oportunidade aparecer tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Ok. Obrigado, prazer revê-lo. Obrigado, Lozinho. Obrigado a vocês que nos acompanharam no TourQuest e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até.